A Chave Dourada, de George MacDonald. Havia um garoto que costumava sentar-se ao entardecer e ouvir as histórias de sua tia-avó. Ela dizia que se ele pudesse chegar ao lugar onde ficava o fim do arco-íris, ele encontraria uma chave dourada. E para que serve essa chave? O garoto perguntava. Para que serve? O que ela abrirá? Isso ninguém sabe, sua tia respondia. Terá que descobrir. Por ser dourada, suponho que posso conseguir uma boa quantia de dinheiro se vendê-la, o garoto disse pensativamente. Melhor não a encontrar se for vendê-la. E então, o garoto foi para a cama e sonhou com a chave dourada. Tudo o que sua tia-avó disse sobre a chave dourada seria uma bobagem, se a pequena casa em que viviam não ficasse na fronteira com o Reino Encantado. Pois é perfeitamente conhecido que, fora do Reino Encantado, ninguém consegue descobrir onde fica o fim do arco-íris. As criaturas tomam muito cuidado com sua chave dourada, sempre mudando-a de lugar para que ninguém possa encontrá-la. Mas, no Reino Encantado, é um pouco diferente. Coisas que parecem reais nesse mundo são tão tênues no Reino Encantado, enquanto algumas coisas que aqui não podem ficar paradas nem um segundo, lá não se movem. Assim, não é de todo absurdo o que a velha senhora dizia ao seu sobrinho sobre a chave dourada. Conhece alguém que já encontrou? O garoto perguntou uma tarde. Sim, seu pai, acredito, a encontrou. E o que ele fez com ela? Pode me dizer? Ele nunca me contou. Como ela é? Ele nunca me mostrou. Como uma nova chave sempre aparece por lá? Eu não sei, lá está. Talvez seja um ovo do arco-íris. Talvez seja. Será um garoto muito feliz se encontrar o ninho. Talvez ela desça escorregando pelo arco-íris desde o céu. Talvez sim. Uma tarde, no verão, ele foi ao seu quarto. Olhou pela janela de treliça e viu a floresta que contornava os arredores do Reino Encantado. Chegava bem perto do jardim de sua tia-avó, que juntava algumas árvores aqui e ali. A floresta ficava ao leste, e o sol, que se punha atrás dos campos, caminhava diretamente até a escura floresta com seu grande olho vermelho. As árvores eram todas estranhas e possuíam poucos galhos baixos, deixando o sol aparecer em meio à floresta. E o garoto, muito perspicaz, podia ver tão longe quanto o sol. Os troncos eram firmes, colunas avermelhadas no brilho do sol. E o garoto podia ver cada corredor de árvore na distante vastidão. E, enquanto olhava a floresta, começou a sentir como se as árvores estivessem todas esperando por ele. E havia alguma coisa que as impedia de continuar se ele não fosse até elas. Mas ele estava com fome e queria cear, então demorou-se. De repente, em meio às árvores, tão longe quanto brilhava o sol, viu uma coisa gloriosa. Era o final de um arco-íris, largo e brilhante. Ele podia contar cada uma das 7 cores e via tom após tom além do violeta. Antes do vermelho, havia uma cor mais bela e misteriosa. Era uma cor que nunca vira antes. Apenas as extremidades do arco eram visíveis. Não conseguia ver nada acima das árvores. A chave dourada! Ele disse a si mesmo e saiu correndo da casa como um dardo em direção à floresta. Não tinha ido muito longe antes do pôr do sol,
Mas o arco-íris brilhava ainda mais, pois o arco-íris do Reino Encantado não dependem da luz do sol como os nossos. As árvores o saudaram. Os arbustos abriram-lhe o caminho. O arco-íris ficou maior e mais brilhante e, finalmente, viu-o em meio a duas árvores. Era uma bela visão, brilhando em silêncio com suas maravilhosas, adoráveis e delicadas cores, uma distinta da outra, todas combinando. Agora ele podia ver mais de perto. Elevava-se alto até o céu azul, mas inclinava-se tão pouco que não sabia dizer a altura que alcançava. Era apenas uma pequena porção do gigantesco arco. Ele ficou parado, observando, até esquecer de si mesmo com tanto encanto. Esqueceu até mesmo da chave, a qual veio procurar. E, conforme olhava, ficava ainda mais bonito, pois em cada uma das cores, que eram largas como as colunas da igreja, ele podia ligeiramente ver belas formas ascendendo, como se elevadas por uma escada rolante. As formas eram irregulares. Primeiro uma, então várias, agora muitas e por fim nenhuma. Homens, mulheres e crianças, todas diferentes, todas belas. Ele se aproximou do arco-íris, o qual desapareceu. Deu um passo atrás, receoso, e lá estava ele novamente, lindo como nunca. Então, ele se contentou em se aproximar o máximo que pudesse e assistir às formas que subiam, as gloriosas cores em direção à altura desconhecida do arco, que não acabava abruptamente, mas se desfazia no ar azul, tão gradual que não sabia dizer onde acabava. Quando se lembrou da chave dourada, o garoto sabiamente começou a marcar, em sua mente, o espaço que encobria a fundação do arco-íris para que pudesse saber onde procurar, caso desaparecesse. Encontrava-se em meio a uma cama de musgo. Enquanto isso, a tarde começara a escurecer na floresta. O arco-íris era visível por sua própria luz. Mas, no momento em que a lua nasceu no céu, ele desapareceu. Nem qualquer mudança no lugar poderia restaurar a visão para os olhos do garoto. Ele se jogou na cama de musgo, a fim de esperar que o sol lhe desse uma chance de encontrar a chave. Ali, ele adormeceu rapidamente. Quando acordou pela manhã, o sol iluminava diretamente seu rosto. Ele se desvencilhou e nesse mesmo instante viu uma coisinha brilhante deitada na grama bem perto dele. Era a chave dourada. Sua ponta era de ouro puro, tão brilhante quanto o ouro poderia ser. O puxador era curiosamente forjado com safiras. No encantamento, ele estendeu a mão e a pegou, e a teve. Ficou observando-a por um tempo, virando-a de todos os lados e alimentando os olhos com tamanha beleza. E então colocou-se de pé, lembrando-se que aquela chave não possuía utilidade ainda. Onde estava a fechadura cuja chave pertencia? Deve estar em algum lugar, pois como alguém poderia ser tão bobo de fazer uma chave sem uma fechadura? Onde poderia procurar? Ele olhou alto no ar e para baixo, mas não viu nenhuma fechadura nas nuvens, ou na grama, ou nas árvores. Assim que começou a ficar desconsolado, porém, viu algo brilhando na floresta. Era um mero brilhinho que ele viu, mas achou que poderia ser o arco-íris e foi em sua direção. Agora voltarei às bordas da floresta. Não muito longe de casa onde o garoto vivia, havia outra casa, cujo dono era um comerciante que vivia viajando.
Ele perdera a esposa há alguns anos e tinha apenas uma filha, uma garotinha, a qual havia deixado sob a supervisão de 2 criados, que eram muito ociosos e descuidados. Assim, a menina era negligenciada e desarrumada, e às vezes até mesmo maltratada. Bem sabemos que as pequenas criaturas que chamamos de fadas, das quais existem muitos tipos diferentes no Reino Encantado, possuem um excesso de antipatia por coisas desarrumadas. De fato, elas são muito rancorosas com pessoas desleixadas. Acostumadas às adoráveis árvores e flores e à limpeza dos pássaros e de todas as criaturas da floresta, deixam-nas muito mal, até mesmo nas profundezas da floresta e nos tapetes de grama. Pensar que sob o mesmo luar está uma casa suja, desconfortável e desarrumada. Isso as deixam bravas com as pessoas que ali moram. Elas, com prazer, as retirariam do mundo se pudessem. Então, as fadas provocam e pregam todo tipo de peça nos criados. Mas essa casa era uma vergonha e as fadas da floresta não suportavam mais. Tentaram de tudo, sem efeito algum, e decidiram, portanto, fazer uma limpeza começando pela menina. Elas sabiam que não era culpa da criança, mas as fadas possuem mais travessuras do que princípios, e pensaram que se pudessem se livrar da menina, os criados deveriam ir embora. Então, numa tarde, a pequena menina foi para a cama mais cedo, antes do pôr do sol. Os criados foram para a cidade, trancando a porta da casa. Não sabia que estava sozinha e deitou-se olhando alegremente para a janela em direção à floresta, a qual não via muito por conta da era e de outros matinhos que atrapalhavam a visão. Ao mesmo tempo, via um macaco fazendo caretas para ela do espelho e cabeças cravadas no grande guarda-roupas, sorrindo assustadoramente. As 2 velhas cadeiras vieram até o centro do quarto e começaram uma antiga e estranha dança. Isso a fez sorrir, e ela se esqueceu do macaco e das cabeças sorridentes. As fadas então perceberam que cometeram um erro e devolveram as cadeiras aos seus lugares. Elas sabiam, porém, que a menina havia lido as histórias de Caixinhos Dourados o dia todo. No momento seguinte, ouviu as vozes dos 3 ursos subindo as escadas, a mais grave, a média e a aguda. Ela ouviu os passos macios se aproximando como se tivessem meias por cima das botas, chegando cada vez mais perto da porta do quarto, até ela não aguentar mais. Então, a menina agiu como a Caixinhos Dourados, exatamente como as fadas queriam. Foi direto à janela, abriu-a e caiu sob a era e os matinhos no chão. Correu até a floresta o mais rápido que podia. Bem, apesar de ela não saber, esse era o melhor jeito de fugir, pois nada é tão pernicioso em seu próprio lugar quanto é fora dele. Além disso, essas criaturas travessas são apenas as crianças do Reino Encantado, e há muitos outros seres vivendo lá também. E se um aventureiro encontra-se entre eles, aqueles que são bons sempre irão ajudá-los mais do que os ruins irão perturbá-lo. O sol agora se punha e a escuridão estava se aproximando. Mas a menina não pensava em outros perigos além dos ursos atrás dela. Se estivesse olhando ao redor, porém, ela veria que estava sendo seguida por uma criatura muito diferente de um urso. Era uma criatura curiosa, parecida com um peixe, mas no lugar das escamas tinham penas de todas as cores, brilhantes como as de um beija-flor. Ele possuía barbatanas, não asas, e nadava no ar como um peixe faz na água. Sua cabeça era como a de uma pequena coruja.
Após correr um longo percurso, enquanto as últimas luzes desapareciam, ela passou por baixo de uma árvore com ramos caídos. A árvore deixou cair vários galhos ao redor dela e a capturou como numa armadilha. Tentou sair, mas os galhos cercavam-na cada vez mais perto do tronco. Estava com muito medo e aflição quando o peixe voador, nadando por entre os galhos, começou a afastá-los com o bico. Os galhos se soltaram de uma vez e a criatura começou a atacá-los, até que, por fim, deixaram a criança ir. Então, o peixe voador veio por trás dela e nadou à frente, brilhando e agitando adoráveis cores. Ela o seguiu. Ele a conduziu gentilmente até chegar numa cabana. A criança continuou seguindo. Havia uma lareira no centro da sala, na qual havia uma panela sem tampa com água fervente, borbulhando com ferocidade. O peixe voador nadou direto para a panela, na água borbulhante, onde ficou quieto. Uma linda mulher surgiu do lado oposto da lareira e veio em direção à menina. Ela a pegou pelos braços e disse: "Ah, você veio enfim. Procuro-a há muito tempo." Ela sentou-se com a menina no colo e lá a garota ficou olhando para a moça. Nunca vira nada tão bonito. Ela era alta e forte, com braços e pescoço brancos e um delicado rubor em suas bochechas. A criança não sabia dizer qual era a cor de seus cabelos, mas não pôde deixar de notar que possuía um tom de verde escuro. Ela não usava nenhum ornamento, mas parecia que tirara há pouco muitos diamantes e esmeraldas. Mesmo assim, estava numa simples e pobre cabaninha que era evidentemente sua casa. Vestia um verde brilhante. A menina olhou a moça e a moça olhou a menina. "Qual o seu nome?" perguntou a moça. "Os criados me chamam de Baderninha." "Ah, isso é porque seu cabelo estava todo embaraçado. Mas isso é culpa deles, os atrevidos. Ainda assim, é um belo nome e também lhe chamarei de Baderninha. Não se importe com minhas perguntas, já que pode perguntar também as mesmas e qualquer outra que tenha. Quantos anos você tem?" 10, respondeu Baderninha. "Não parece ter isso", disse a moça. "Quantos anos você tem?" respondeu a menina. 1000 anos. "Não parece ter isso." "Não pareço? Acho que pareço. Não vê o quão bonita sou?" E seus olhos azuis olharam para a pequena Baderninha como se todas as estrelas do céu tivessem derretido neles para formar o seu brilho. "Ah, mas quando as pessoas vivem muito, elas envelhecem. Pelo menos foi o que sempre pensei", disse a menina. "Não tenho tempo para envelhecer", disse a moça. "Vivo muito ocupada para isso. É muito inútil envelhecer. Porém, não posso ver minha garotinha tão desarrumada. Sabia que não consigo achar um espaço limpo em seu rosto para dar um beijinho?" "Talvez", sugeriu Baderninha, sentindo-se envergonhada, mas não o bastante para dizer algo sobre isso. "Talvez seja porque a árvore me fez chorar muito." "Minha pobrezinha", como se a lua estivesse derretida em seus olhos e beijando o rosto sujo como estava, disse: "A árvore malvada deve sofrer por fazer uma menina chorar." "E qual o seu nome, por favor?" perguntou Baderninha. "Avó", respondeu a moça. "É mesmo?" "Sim, é mesmo. Nunca conto mentiras, nem mesmo por diversão." "Que boazinha." "Não poderia se quisesse. Se eu contasse, viraria realidade, e então eu seria punida." E ela sorriu como o sol em meio a uma chuva de verão. "Mas agora", continuou,
Devo limpá-la e vesti-la. Em seguida teremos um banquete. Oh, jantei faz tempo, disse Baderninha. Sim, de fato, respondeu a moça. Há 3 anos. Não sabe disso, mas faz 3 anos desde que fugiu dos ursos. Tem 13 anos agora. Baderninha só pôde encará-la. Tinha quase certeza de que era verdade. Não terá medo de nada que eu fizer com você, terá? Respondeu a moça. Vou tentar não ter, mas não tenho certeza, sabe? Gosto que diga isso, assim ficarei satisfeita, respondeu a moça. Ela tirou a camisola da menina, levou-a até uma porta na parede da cabana. Então, Baderninha viu um tanque profundo, onde as beiradas estavam cheias de plantas verdes e com flores de todas as cores. Havia um teto sobre o tanque, como o teto da cabana. Estava cheio d'água cristalina, onde nadavam vários peixes voadores. A luz que emanava de suas cores é que mostrava onde cada um estava. A moça disse algumas palavras que Baderninha não compreendeu e a jogou no tanque. Os peixes vieram juntos até a menina. 2 ou 3 ficaram na sua nuca, mantendo-a boiando. O restante se esfregou nela e com as suas penas molhadas deixaram-na limpinha. Então, a moça, que esteve olhando o tempo todo, disse mais algumas palavras. Sendo assim, uns 30 ou 40 peixes saíram da água debaixo de Baderninha e colocaram-na nos braços da moça. Ela a carregou de volta para a lareira e, estando seca, abriu um baú. Tirou de lá uma fina roupa de linho e a vestiu. Por cima de tudo, um vestido verde, assim como o da moça, brilhante e macio, fazendo dobras adoráveis desde a cintura, onde ficava amarrado um cordão marrom que descia até os seus pés. Pode me dar um par de sapatos também, avó? Disse Baderninha. Não, minha querida, sem sapatos. Olhe, eu não os uso. Dizendo isso, ela ergueu um pouco o vestido e lá estavam seus pés adoráveis, descalços. Então, Baderninha ficou feliz de não os usar também. A moça sentou-se com ela novamente e penteou seus cabelos, deixando-os secar enquanto jantavam. Primeiro, a avó tirou um pão de um buraco na parede. Então, leite de outro. Depois, várias frutas diferentes de um terceiro. Foi até a panela no fogo, retirou o peixe que agora estava bem cozinho, puxou suas penas e ele estava pronto para comer. Mas, exclamou Baderninha, olhando o peixe, não disse mais nada. Sei o que quer dizer, respondeu a moça. Não quer comer o mensageiro que a trouxe até aqui, mas é a devolutiva mais gentil que se pode fazer. A criatura estava com medo de ir até me ver ligar o fogo e me ouvir prometer que estaria fervendo no momento em que voltasse com você. E então saiu voando pela porta de uma vez. Você a viu entrar na panela quando chegaram, não viu? Vi, respondeu Baderninha, e achei muito estranho, mas a vi e esqueci o peixe. No reino encantado, continuou a moça enquanto se sentavam à mesa, a ambição dos animais é serem comidos por pessoas, pois esse é o seu fim mais nobre, em sua condição. Mas eles não são destruídos. Sairá dessa panela algo mais que um peixe morto. Verás. Baderninha reparou que a panela estava tampada agora. Porém, a moça não disse nada quanto a isso até comerem o peixe todo, que era o mais delicioso que Baderninha já provara. Estava branquinho como a neve e delicado como creme. No momento em que engolira, uma mudança indescritível começou a acontecer nela.
ela ouviu um murmúrio sobre ela mesma, que ficava mais e mais articulado e que, conforme comia, tornava-se mais inteligível. No momento em que ela terminou sua porção, os sons de todos os animais da floresta vieram até os seus ouvidos. A porta continuava aberta, apesar de estar muito escuro do lado de fora. E não eram mais sons, eram frases. Frases que podia entender. Ela podia entender o que os insetos da cabana estavam dizendo uns aos outros. Suspeitou ainda que as árvores e flores da cabana mantinham comunicações da meia-noite uma com as outras. Mas o que essas diziam não entendia. Assim que o peixe foi comido, a moça foi até o fogo e tirou a tampa da panela. Uma adorável criatura de forma humana, com belas asas brancas, saiu da panela e voou pelo teto da cabana. E então caiu esvoaçante e aninhou-se no colo da moça. Ela conversou com ele com palavras estranhas, carregou-o até a porta e o atirou na escuridão. Baderninha ouviu o bater de suas asas diminuir, afastando-se. "Fizemos mal ao peixe?" disse a moça. "Não", respondeu Baderninha. "Acho que não fizemos. Não devo importar-me em comer um todos os dias. Eles devem esperar a hora certa, como você e eu, minha pequena Baderninha." E ela abriu um sorriso que a tristeza deixava ainda mais amável. Mas ela continuou: "Acho que teremos um para o jantar amanhã." Dizendo isso, ela abriu a porta que dava para o tanque e disse. Agora, Baderninha conseguia entendê-la perfeitamente. "Quero um de vocês", ela disse, "o mais sábio." Os peixes se juntaram no centro do tanque, com suas cabeças formando um círculo acima da água e suas caudas, o outro círculo maior abaixo dela. Estavam organizando um conselho que decidiria qual deles seria o mais sábio. Assim, um deles voou para as mãos da moça, lívido e preparado. "Sabe onde fica o arco-íris?" ela perguntou. "Sim, mãe, muito bem", respondeu o peixe. "Traga para cá um jovenzinho que encontrará lá. Ele não sabe onde ir." O peixe saiu pela porta num instante. A moça disse para a Baderninha que era hora de ir para a cama. E abrindo outra porta da cabana, mostrou a ela um pequeno caramanchão todo verde, com uma cama de arbustos roxos crescendo sobre ele, sobre o qual jogou um tecido feito das penas dos peixes sábios, brilhando maravilhosamente na luz da lareira. Rapidamente, Baderninha estava perdida em sonhos estranhos e maravilhosos, e a bela moça estava em todos eles. Na manhã seguinte, ela acordou com um farfalhar de folhas sobre sua cabeça e o som de água corrente. Mas, para sua surpresa, não encontrou uma porta, apenas a parede de musgos da cabana. Ela se rastejou até uma abertura do caramanchão e saiu na floresta. Banhou-se num riacho que corria alegremente entre as árvores e se sentiu feliz por ter estado no tanque de sua avó. Estava limpa e arrumada desde então, e com seu vestido verde sentia-se uma dama. Ela passou aquele dia na floresta, ouvindo os pássaros, os bichos e outros sons. Entendia tudo o que diziam, apesar de não conseguir repetir as palavras. E cada espécie tinha uma linguagem diferente. Embora houvesse um entendimento comum, porém limitado, entre todos os habitantes da floresta, ela não encontrou a bela moça, mas sentia estar perto dela o tempo todo, e cuidou para que não ficasse muito longe da cabana. Era como um chalé, porém não via nenhuma janela, e apesar de ter várias portas, todas elas abriam pelo lado de dentro e não podiam ser vistas do lado de fora. Ela estava ao pé de uma árvore ao entardecer, ouvindo uma briga entre uma toupeira e um esquilo. Quando a escuridão ao seu redor aprofundou-se,
Ela percebeu uma coisa brilhando em seu rosto e, olhando em volta, viu que a porta do chalé estava aberta e a luz alaranjada do fogo fluía como um rio pela escuridão. Deixou a toupeira e o esquilo em sua discussão e foi direto para a cabana. Entrando, viu a panela borbulhando no fogo e a bela e adorável moça sentada do outro lado. Observei você o dia todo, disse a moça. Deve comer alguma coisa, mas devemos esperar nosso jantar chegar em casa. Colocou Baderninha em seus joelhos e começou a cantar. Cantou músicas que fizeram a menina desejar ouvi-las para sempre. De repente, o peixe voador chegou e nadou diretamente para a panela. Foi seguido de um jovem que havia superado o desgaste de suas roupas. Seu rosto estava corado de saúde e em suas mãos carregava uma pequena joia que brilhava à luz do fogo. As primeiras palavras que a moça disse foram: "O que é isso em suas mãos, musguinho?" Musguinho foi o nome que seus companheiros lhe deram, pois ele tinha uma pedra favorita que era coberta de musgos, na qual passava o dia todo lendo. Diziam que os musgos estavam crescendo nele também. Musguinho estendeu a mão. No momento em que a moça viu que ele possuía a chave dourada, ela levantou de sua cadeira, beijou-o na testa, mandou-o sentar em sua cadeira e o olhou como sua serva. Musguinho não aguentou isso e se levantou de uma vez. Mas a moça implorou, com lágrimas nos olhos, para que sentasse e a deixasse esperar por ele. "Mas você é uma maravilhosa, esplêndida e linda moça", disse Musguinho. "Sim, eu sou, mas trabalhei o dia inteiro. Esse é meu prazer, e você terá que me deixar em breve." "Como sabe disso, madame?" perguntou Musguinho. "Porque tem a chave dourada." "Mas eu não sei para que serve, não consigo achar a fechadura. Pode me dizer o que fazer?" "Deve procurar a fechadura. Esse é o seu trabalho. Não posso ajudá-lo. Só posso dizer que se procurar, vai achar." "Que tipo de caixa ela abrirá? O que há lá dentro?" "Eu não sei. Já sonhei com isso, mas não sei de nada. Devo ir de uma vez?" "Pode ficar aqui essa noite e ter o jantar conosco, mas deve ir pela manhã. Tudo que posso fazer por você é dar-lhe algumas roupas. Aqui está uma garotinha chamada Baderninha. Ela deverá ir com você." "Isso será ótimo", disse Musguinho. Não, disse Baderninha. "Não quero deixá-la, por favor, avó." "Deve ir com ele, Baderninha. Sinto muito por isso, mas será o melhor para você. Até mesmo os peixes, você vê, deve ir para sua panela e então para a escuridão. Se acontecer de se encontrar com o velho homem no mar, pergunte se ele tem mais peixes prontos para mim. Meu tanque está ficando vazio." Dizendo isso, ela pegou o peixe da panela e colocou a tampa, assim como antes. Eles se sentaram e comeram o peixe. Então, a criatura alada saiu da panela, circulou pelo ar e pousou no colo da moça. Ela conversou com ele, levou-o até a porta e o jogou na escuridão. Eles ouviram bater das asas desaparecer à distância. A moça então mostrou a Musguinho uma câmara como a de Baderninha. Na manhã seguinte, ele encontrou algumas roupas ao seu lado na cama. Ficou muito bonito nelas. Mas quem usa as roupas da avó nunca pensa sobre como ele ou ela aparentam. Pensam apenas no quão bonitas as outras pessoas são. Baderninha não estava com vontade de ir embora. "Por que devo deixá-la? Não conheço esse garoto", ela disse à moça. "Não posso manter meus filhos por muito tempo. Não precisa ir com ele, mas deverá ir algum dia. E eu gostaria que fosse com ele, já que tem a chave dourada." "Não precisa ter medo de ir com alguém que tem a chave.
Você tomará conta dela, não irá, Musguinho? Vou sim, disse Musguinho. Baderninha olhou para ele e pensou que gostaria de acompanhá-lo. E, disse a moça, caso vocês se perderem ao passar pelo... Nunca lembro o nome desse lugar. Não temam, apenas continuem. Ela beijou Baderninha e Musguinho na testa, conduziu-os até a porta e apontou para o leste. Musguinho e Baderninha deram as mãos e caminharam floresta adentro. Na mão direita, ele segurava a chave dourada. Eles caminharam um longo percurso, com infindáveis maravilhas da conversa dos animais. Rapidamente aprenderam o suficiente de sua língua para fazer perguntas necessárias. Os esquilos eram sempre amigáveis e davam nozes para eles, mas as abelhas eram egoístas e rudes, justificando suas ações dizendo que Baderninha e Musguinho não eram súditos de sua rainha e que a caridade deve começar em casa. Até mesmo as toupeiras davam a eles castanhas ou uma trufa, falando como se suas bocas, assim como os olhos e orelhas, estivessem cheios de algodão e de sua pele aveludada. Quando saíram da floresta, estavam muito próximos um do outro, e Baderninha não estava arrependida de ter ido embora com Musguinho. Ao longo do caminho, as árvores ficavam menores e mais distantes umas das outras. O chão começou a se inclinar e ficou cada vez mais íngreme, até as árvores ficarem para trás. Os dois subiam um caminho estreito com pedras em ambos os lados. De repente, encontraram uma porta rudimentar, na qual eles entraram numa estreita galeria das pedras. Ficou cada vez mais escuro, um breu total, em que tiveram que sentir o caminho. Então, a luz começou a retornar e, enfim, chegaram a um caminho estreito que levava a um elevado precipício. Esse caminho fazia curvas entre as pedras até um planalto circular e cercado de montanhas. O caminho oposto a eles estava bem longe e se elevava a uma altura gigantesca, projetando-se para cima de pináculos pontiagudos, azuis e esmaltados com gelo. Um silêncio reinou onde estavam, nem mesmo o som da água os alcançava. Olhando para baixo, não sabiam dizer se o vale inferior era um gramado plano ou um grande e parado lago. Eles nunca viram um espaço como aquele. O percurso se tornava cada vez mais difícil e perigoso, mas eles seguiram pelo caminho estreito até chegarem ao fim em segurança. Era repleto de claro arenito, ondulando em algumas partes, mas principalmente nivelado. Não era uma surpresa para eles que não sabiam dizer o que era aquilo, pois essa superfície estava em todos os lugares cheios de sombras. Era um mar de sombras, composta das inumeráveis folhas de todas as formas mais adoráveis e imagináveis, balançando para lá e para cá, flutuando e torcendo-se no suspiro do vento, ao qual não se sentia ou se ouvia. Não havia floresta ao lado das montanhas, sem nenhuma árvore à vista, e mesmo assim, a sombra das folhas e dos galhos e os troncos das várias árvores estavam ali, tão longe quanto os olhos podiam ver. Logo, viram a sombra de flores misturadas às folhas, e de vez em quando, uma sombra de passarinho com o bico aberto, cantando uma música sem som. Às vezes, apareciam algumas formas de criaturas estranhas e graciosas, correndo por aí entre os galhos e a grama. Chegaram então a um lago e o atravessaram andando, com a água até os joelhos, pois as sombras não eram simplesmente deitadas na superfície do solo, eram amontoadas acima dele como formas substanciais de escuridão, como se tivessem sido lançadas em 1000 planos diferentes no ar. Baderninha e Musguinho frequentemente levantavam suas cabeças e olharam para cima, para ver de onde vinham as sombras,
mas não conseguiam ver nada mais do que névoa brilhante sobre eles, mais alta que o topo das montanhas. Nenhuma floresta, folha ou pássaro eram visíveis. Após um tempo, chegaram a lugares mais abertos, onde as sombras ficaram mais finas, e chegaram até mesmo às partes nas quais as sombras apenas esvoaçavam, deixando-as evidentes para que as pudessem seguir. Uma forma maravilhosa, metade pássaro, metade humana, voou cruzando em pinhões de vela estendidos. Sem demora, uma sombra exótica de um grupo de crianças brincalhonas era seguida de uma bela forma feminina, e de novo por uma grande sombra que fez cada forma desaparecer na pressão circundante de folhagem sombria. Às vezes, o perfil de uma inexplicável beleza aparecia por um momento e depois ia embora. Outras vezes, parecia um casal que andava de braços dados. Ou era uma figura de pai e filho, irmãos ou irmãs, entrelaçadas numa união graciosa de forma complexa. Em outras, apareciam cavalos, corriam livres ou guiados por homens nobres. Mas as coisas que mais agradavam aos dois eram as que nem sabiam descrever. No meio da planície, sentaram-se para descansar no centro de uma pilha de sombras. Depois disso, cada um deles, olhando para cima, viu o outro em lágrimas. Desejavam saber de onde vinham todas aquelas sombras. "Temos que achar o lugar de onde vêm essas sombras", disse Musguinho. "Temos mesmo, caro Musguinho", respondeu Badalinha. "E se a sua chave for a chave para isso?" "Ah, seria esplêndido", respondeu Musguinho. "Mas temos que descansar aqui um pouco, então poderemos cruzar a planície antes do anoitecer." Assim, ele se deitou no chão e ao seu redor estava o constante brincar das belas sombras. Ele podia olhar entre elas e olhar uma atrás da outra, até se misturarem numa massa de escuridão. Badalinha também deitou-se admirada, pensando e perguntando-se de onde vêm as sombras. Depois de descansarem, levantaram-se e prosseguiram a sua jornada. Quanto tempo eles levaram para cruzar a planície, eu não sei, mas antes de anoitecer, o cabelo de Musguinho estava raiado de cinza e Badalinha ficou com sardas em sua testa. Conforme ficava mais tarde, as sombras ficaram mais sombrias e maiores. Chegaram até um lugar em que as sombras eram maiores que eles e tornavam tudo escuro ao redor. Então, eles deram as mãos e andaram em silêncio em alguma consternação. Eles sentiram a escuridão acumulada e algo estranhamente solene, e a beleza das sombras deixou de lhes agradar. De uma vez, Badalinha percebeu que havia soltado a mão de Musguinho. "Musguinho, Musguinho!" ela gritou aterrorizada. Musguinho, porém, não respondeu. Um momento depois, as sombras caíram aos seus pés e foram para debaixo deles, e as montanhas se ergueram diante dela. Ela se virou para a região escurecida que havia deixado e chamou por Musguinho mais uma vez. Lá, a escuridão se agitava e arfava. Um breu, um mar de sombras tempestuoso e sem espuma. Mas Musguinho não emergiu dele, nem veio escalando a colina em que ela estava. Badalinha caiu e chorou em desespero. De repente lembrou-se do que a bela moça havia dito. Caso eles se perdessem em um lugar que ela não lembrava o nome, não deveriam temer, mas seguir em frente. Além disso, disse a si mesma, Musguinho possui a chave dourada, portanto nenhum mal chegará a ele, acredito. Ela se levantou do chão e continuou. Logo, ela chegou perto de um precipício, onde havia uma escadaria. Quando subiu metade do caminho, o caminho a levou diretamente para dentro da montanha. Estava com medo de entrar, mas
virando-se e vendo o lance das escadas profundo, foi forçada a entrar na boca da caverna. Quando ela abriu os olhos, viu uma bela criaturinha com asas bem ao seu lado esperando. Eu sei quem você é, disse Badaninha. Você é o meu peixe. Sim, mas não sou mais um peixe. Sou um aerant agora. O que é isso? Perguntou Badaninha. É o que está vendo que sou, respondeu a criaturinha. Estou aqui para acompanhá-la pela montanha. Obrigada, caro peixe, quer dizer, aerant. Então, o aerant abriu as asas e voou por toda a passagem estreita, lembrando Badaninha da forma que a guiou antes, quando era um peixe. No momento em que suas asas brancas se moveram, uma chuva contínua de brilhos coloridos caíram, o que iluminou a passagem diante deles. De repente, a criaturinha sumiu e Badaninha ouviu um som baixo e adorável, bem diferente do farfalhar das asas. Diante dela havia um arco aberto e através dele surgiu uma luz misturada com um som de ondas do mar. Ela correu e caiu, cansada e feliz, na areia amarelada da encosta. Ali ela ficou, meio dormente de cansaço, ouvindo a maré ir e vir e o bater das ondas, que parecia sempre estar induzindo a terra a deixar de ser terra e tornar-se mar. Deitada, seus olhos se fixaram no fim de um grande arco-íris, bem longe, do outro lado do mar. Assim adormeceu. Quando acordou, viu um homem velho, com cabelos brancos longos até os ombros, inclinado sobre ela e apoiando-se num galho com algas verdes. O que quer aqui, bela mocinha? Sou bela? Fico feliz, respondeu Badaninha, levantando-se. Minha avó é muito bela. Sim, mas o que quer? Repetiu o homem gentilmente. Acho que queria vê-lo. O senhor é o velho homem do mar? Sou eu? Bem, a avó perguntou se o senhor tem mais peixes para ela. Veremos, minha cara, respondeu o homem de forma ainda mais gentil. E posso fazer algo por você? Sim, mostre-me o caminho para o lugar de onde vêm as sombras, solicitou Badaninha, pois lá ela esperava encontrar o musguinho novamente. De fato, valeria a pena mostrar-lhe, disse o velho, mas não posso, pois eu mesmo não sei onde fica. Mandarei você para o velho homem da terra. Talvez ele possa lhe dizer. É bem mais velho do que eu. Apoiado em seu galho, ele a conduziu ao longo da encosta até uma rocha íngreme, que parecia um navio petrificado de ponta cabeça. A porta era o leme de um grande navio, há muito tempo no fundo do mar. Imediatamente após a entrada, havia uma escada de pedras, para a qual o velho homem foi e Badaninha o seguiu. No fim, estava a casa onde vivia o velho homem. Assim que entrou, Badaninha ouviu um barulho diferente de tudo que já ouvira antes. Logo percebeu que eram os peixes conversando. Tentou entender o que diziam, mas o discurso deles era antiquado, rude e indefinido, e ela não absorveu muita coisa. Vou verificar os peixes para minha filha, disse o velho homem do mar. E, movendo uma cavidade na parede de sua casa, ele observou e então deu uma batida no grosso cristal que preenchia a abertura. Badaninha ficou atrás dele e, espiando pela janela até o coração daquele profundo e verde oceano, viu criaturas muito curiosas, algumas muito feias, todas estranhas e com bocas particularmente inquietantes, nadando por toda a parte, acima e abaixo, todas vindo até eles por conta da batida do cristal. Apenas alguns conseguiram encostar a boca no vidro, mas aqueles que flutuavam bem acima só conseguiram virar a cabeça nessa direção. O velho homem do mar olhou cuidadosamente todo o cardume por alguns minutos e então, virando-se para a Badaninha, disse: Sinto muito por não ter um pronto ainda. Preciso de mais tempo, porém enviarei um assim que puder. E então ele fechou a cavidade. Nesse instante,
Um barulho muito alto veio do oceano. O velho homem do mar abriu a cavidade novamente e bateu no vidro, onde os peixes ainda estavam. Eles estavam falando sobre você, ele disse. E eles falam tantas besteiras. Amanhã mostrarei o caminho para o velho homem da terra. Ele mora num lugar bem distante daqui. Deixe-me ir de uma vez, disse Baderninha. Não, isso não é possível. Deve vir por aqui primeiro. Ele a guiou pela entrada na parede, a qual ela não tinha reparado antes. Estava coberta de folhas verdes e flores brancas de alguma planta estranha. Apenas plantas de flores brancas podem crescer abaixo do mar, disse ele. Lá encontrará uma banheira, onde deverá ficar deitada até que eu a chame. Baderninha entrou e encontrou uma sala menor na caverna. No outro canto, em que estava uma grande bacia escavada em rocha, metade cheia com água do mar cristalina. Pequenas correntes de água constantemente caíam sobre ela pelas paredes da caverna. Era bem polida por dentro e tinha um tapetinho de areia branca no fundo. Folhas verdes e flores brancas de plantas variadas cobriam quase a totalidade da banheira. Tão logo ela se despiu e, deitando-se na banheira, começou a sentir como se a água estivesse afundando nela e teve a sensação de descanso, como se estivesse dormindo sem o esquecimento comum do sono. Sentiu-se bem de uma só vez e ficou mais feliz e esperançosa do que jamais esteve desde que se perdeu de musguinho. Porém, não pôde deixar de pensar no quão triste era para um pobre homem viver ali sozinho e ter que cuidar de um mar inteiro de peixes rebeldes. Depois de uma hora, como pensou, ela ouviu uma voz chamando-a. Levantou-se e saiu da banheira. Toda a fadiga de sua longa e cansativa jornada havia desaparecido. Ela estava inteira, forte e bem, como se tivesse dormido por 7 dias. Retornando à abertura da outra parte da casa, assustou-se maravilhada, pois viu a forma de um grande homem, com um rosto majestosamente belo, esperando por ela. Venha, ele disse. Vejo que está pronta. Ela entrou na sala com uma reverência. Onde está o velho homem do mar? Ela perguntou humildemente. Não há mais ninguém aqui além de mim, ele respondeu sorrindo. Alguns me chamam de velho homem do mar. Outros têm outro nome para mim e se assustam terrivelmente quando se encontram comigo numa caminhada pela encosta. Sendo assim, evito ser visto por eles, pois têm tanto medo que nunca conseguem ver o que realmente sou. Você me vê agora. Devo mostrar-lhe o caminho para o velho homem da terra. Ele a conduziu até a sala da banheira. E lá ela viu, no canto oposto, uma segunda abertura. Desça essas escadas e elas vão levá-la até ele, disse o velho homem do mar. Com um agradecimento humilde, Baderninha foi embora. Ela desceu as escadas até desconfiar que não havia fim. A escada descia e descia, velha e quebradiça, com gotas de água saindo das pedras e correndo ao lado de seus passos. Estava bastante escuro, mas mesmo assim conseguia enxergar. Pois, após ficar naquela banheira, os olhos das pessoas ganham uma luz que as deixa enxergar tudo. Não havia nada assustador pelo caminho. Tudo era seguro e agradável, apesar de escuro, úmido e profundo. Finalmente, os degraus se acabaram e ela se viu numa caverna brilhante. No centro da caverna havia uma figura sentada em uma pedra, de costas para a Baderninha. A figura de um homem velho, curvado pela idade. Por trás dele, podia ver sua barba branca chegar até o chão rochoso. Ele não se moveu quando chegou, portanto, foi até a sua frente para falar com ele. No momento em que viu seu rosto, percebeu que ele era um jovem de esplêndida beleza. Ele sentou em transe, deleitando-se com o que via num espelho prateado, que estava deitado no chão à sua frente, o qual ela havia confundido com sua barba.
Ele permaneceu sentado, desatento à presença dela, pálido e alegre com o que via. Ela parou e ficou observando-o. Depois de um tempo tremendo, falou, mas sua voz não fez som. Mesmo assim, o jovem levantou a cabeça, porém não mostrou surpresa ao ver a menina, apenas sorriu. Você é o velho homem da terra? Perguntou Baderninha. O jovem respondeu. A Baderninha o ouviu, apesar de não ter sido pelos ouvidos. Sou? O que posso fazer por você? Diga-me o caminho para o lugar de onde vêm as sombras. Ah, isso eu não sei. Apenas sonho com esse lugar. Às vezes, vejo suas sombras no meu espelho. O caminho desconheço, mas acho que o velho homem do fogo deve saber. Ele é muito mais velho do que eu. É o mais velho de todos. Onde ele mora? Mostrarei o caminho para a casa dele. Eu mesmo nunca o vi. Dizendo isso, o velho homem se levantou e ficou parado por um momento, olhando para a Baderninha. Gostaria de poder ver esse lugar também, ele disse, mas devo continuar meu trabalho. Ele a levou para um canto da caverna e pediu para que colocasse a orelha contra a parede. O que você ouve? Ele perguntou. Ouço, respondeu Baderninha, o som de muita água corrente dentro da rocha. Esse rio leva até a moradia do mais velho de todos, o velho homem do fogo. Queria poder ir vê-lo, mas tenho trabalho a fazer. Esse rio é o único caminho até ele. Então, o velho homem da terra curvou-se no chão da caverna, ergueu uma grande pedra e a deixou inclinada. Isso abriu uma grande passagem. Esse é o caminho, ele disse. Mas não há escadas. Deve atirar-se nele, não há outro jeito. Ela se virou e olhou para o rosto dele. Ficou parada por um minuto, enquanto pensava. Foi um ano inteiro. E então atirou-se no buraco. No momento em que voltou para si, viu-se deslizando para baixo, rápida e profundamente. Sua cabeça estava debaixo d'água, mas isso não implicava nada, pois quando ela parou para pensar, não havia respirado uma única vez desde que saíra da banheira do velho homem do mar. Ao erguer a cabeça, uma massa de calor intensa a atacou, e ela afundou novamente e continuou deslizando. Gradualmente, a corrente de água foi diminuindo. Por fim, ela mal conseguia manter a cabeça baixada. A água a levou um pouco mais à frente. Levantou-se do canal e foi andando pela descida. A água, enfim, havia secado. O calor era terrível. Sentiu-se chamuscada até os ossos. Mas isso não afetou sua força. Ficava cada vez mais quente. Ela disse, não suporto mais, e mesmo assim continuou. Por fim, o caminho terminou num arco rudimentar feito de pedras brilhantes. Por esse arco, Baderninha caiu exausta numa caverna resfriada. O chão e as paredes eram cobertos de musgos, verde, macio e úmido. Um jato de água saiu de uma rocha e caiu numa bacia de musgo. Ele colocou o rosto na água e a bebeu. Então, levantou a cabeça e olhou em volta. Não viu ninguém na caverna, mas no momento em que se levantou, teve uma sensação maravilhosa de estar no segredo da terra e em todas as suas formas. Tudo o que havia visto ou aprendera em livros, tudo o que sua avó havia dito ou cantou para elas, toda a conversa dos bichos, pássaros e peixes, tudo o que acontecera com ela desde sua jornada com o musguinho e no coração da terra com os velhos homens. Tudo estava claro. Ela entendeu e viu que tudo significava a mesma coisa, apesar de não conseguir colocar em palavras. No instante seguinte, ela avistou uma criança nua sentada no musgo no canto da caverna. Ele estava brincando com bolinhas de cores e tamanhos variados, as quais ele dispunha em figuras estranhas no chão. Agora, Baderninha sentiu que havia algo em sua sabedoria que não estava em seu entendimento.
pois sabia que as mudanças, as sequências e as formas individuais que a criança montava com as bolinhas deviam ter inúmeros significados, assim como as várias harmonias de suas cores, mas o que de fato significavam, não sabia. Ele continuou muito ocupado brincando com seu jogo solitário, sem cansar e sem olhar em volta, e não parecia perceber a estranha que chegara em sua cela profundamente retirada. Diligentemente, como uma rendeira trocando seus carretéis, ele rearranjava e trocava suas bolinhas. Flashes de significado apareciam para a baderninha, mas ficavam novamente obscuros. Ela ficou observando por um longo tempo, pois era fascinante, e quanto mais ela olhava, mais uma vaga e indescritível inteligência continuava a despertar em sua mente. Por 7 anos ficou ali, observando a criança brincar com as bolinhas coloridas, e para ela pareceram 7 horas, quando de uma vez, por algum motivo que não sabia, a figura que as bolinhas fizeram-na lembrar do Vale das Sombras, e ela disse: "Onde está o velho homem do fogo?" ela disse. "Aqui estou", respondeu a criança, deixando as bolinhas no chão. "O que posso fazer por você?" Havia uma expressão de tranquilidade tão absoluta no rosto da criança que Baderninha ficou muda diante dele. Ele não sorria, mas o amor em seus grandes olhos cinzas era profundo, e com a tranquilidade de seu rosto havia um brilho de luar, o qual parecia como se pudesse, a qualquer momento, se tornar um arrebatador sorriso capaz de fazer o observador chorar até a morte. Mas o sorriso não apareceu, e o brilho do luar permaneceu intacto, pois o coração da criança era muito profundo para um sorriso alcançar o seu rosto. "Você é o homem mais velho de todos?" Baderninha aventurou-se a perguntar, apesar de estar cheia de temor. "Sim, eu sou. Sou muito, muito velho. Sou capaz de lhe ajudar, sei disso. Posso ajudar a todos." E a criança chegou mais perto dela e olhou em seu rosto, o que a fez derramar lágrimas. "Pode me dizer o caminho para o lugar de onde vêm as sombras?" Ela soluçou. "Sim, sei muito bem o caminho. Eu mesmo vou lá algumas vezes. Mas você não pode ir pelo mesmo caminho, não é velho o suficiente. Mostrarei como pode ir." "Não me encaminhem para aquele grande calor novamente", pediu Baderninha. "Não irei", respondeu a criança. Ele estendeu a mão fria e a colocou no coração da menina. "Agora", ele disse, "você pode ir. O fogo não vai queimá-la. Venha." Ele a conduziu pela caverna e, ao passar por um arco, ela se viu num vasto deserto de areia e pedra. O céu era de pedras também, parecendo grandes e sólidas nuvens de tempestade. E o lugar era tão quente que ela viu, em riachos brilhantes, o ouro amarelo, a prata esbranquiçada e o avermelhado de cobre derretidos saindo das pedras. Mas o calor não chegava perto dela. Depois que andaram uma certa distância, a criança deu a volta em uma grande pedra e tirou algo parecido com um ovo debaixo dela. Ele desenhou uma longa linha curva na areia com um dedo e posicionou o ovo nela. Então, disse algo que Baderninha não entendeu. O ovo se quebrou e uma pequena cobra saiu de dentro dele e começou a crescer e crescer até ficar do tamanho da linha. Quando estava totalmente crescida, começou a planar, ondulando pelo ar. "Siga aquela serpente", disse a criança. "Ela a guiará." Baderninha seguiu a serpente, mas não conseguiu ir muito longe sem olhar para a bela criança. Ele ficou parado e sozinho no meio do deserto, ao lado de uma fonte de lava que havia explodido embaixo de seus pés. Sua brancura nua brilhava num vermelho intenso na corrente de fogo. Lá ele ficou olhando para ela, até que ela não pôde vê-lo mais à distância.
A serpente continuou, sem virar para a esquerda ou direita. Enquanto isso, Musguinho saiu do lado das sombras e, seguindo seu caminho solitário, chegou à encosta do mar. Era uma tarde escura e tempestuosa. O sol havia se posto e o vento soprava vindo do mar. As ondas cercaram as pedras de onde ficava a casa do velho homem. Uma água profunda rolou entre ele e a encosta, de onde uma figura majestosa apareceu, caminhando sozinha. Musguinho foi até ele e disse: "Pode me dizer onde encontrar o velho homem do mar?" "Eu sou o velho homem do mar", respondeu a figura. "Estou vendo um homem forte e nobre de meia idade", disse Musguinho. Então, o velho homem olhou para ele com mais intensidade e disse: "Sua visão, meu jovem, é melhor do que a de muitos que chegam até aqui. A noite está tempestuosa. Venha até minha casa e diga-me o que posso fazer por você." Musguinho o seguiu. As ondas moviam-se até a entrada da casa do velho homem do mar e Musguinho acompanhou pela areia seca. Quando chegaram à caverna, sentaram-se e olharam um para o outro. Musguinho se tornara um velho nesse momento. Parecia muito mais velho que o homem do mar e seus pés estavam muito cansados. Após olhar para ele por um momento, o velho homem pegou-o pela mão e o conduziu até uma sala interna na caverna. Lá, ele o ajudou a se despir e a deitar na banheira. O velho homem reparou que Musguinho não abria uma das mãos. "O que você tem aí?" ele perguntou. Musguinho abriu a mão e lá estava a chave dourada. "Ah!" disse o velho. "Isso explica seu conhecimento sobre mim. E eu sei para onde deve ir." "Quero encontrar o lugar de onde vêm as sombras", disse Musguinho. "Imagino que sim, eu também o procuro. Mas enquanto isso, uma coisa é certa. Para que acha que serve essa chave?" "Para uma fechadura em algum lugar, mas eu não sei por que a tenho. Nunca pude achar a fechadura. E acredito que vivi bastante tempo", disse Musguinho tristemente. "Não tenho certeza da minha idade. Sei que meus pés estão cansados." "Estão?" disse o velho homem, realmente querendo saber. E Musguinho, que ainda estava deitado na banheira, deu uma olhada nos próprios pés antes de responder. "Não, não estão", ele respondeu. "Talvez eu não esteja tão velho assim." "Levante-se e olhe para você na água." Ele se levantou e olhou seu reflexo. E não havia um único cabelo branco em sua cabeça, nem uma mancha em sua pele. "Você experimentou a morte agora", disse o velho homem. "É boa?" "É sim", disse Musguinho. "É melhor que a vida." "Não", disse o velho homem. "É apenas mais vida. Seus pés não farão mais buracos na água." "O que quer dizer?" "Mostrarei a você presentemente." Eles voltaram à caverna principal, sentaram-se e conversaram por muito tempo. Por fim, o velho homem do mar se levantou e disse ao Musguinho: "Siga-me." Ele o conduziu até a escada novamente e abriu mais uma porta. Estavam ao nível do mar agitado e olharam em direção ao leste. Através do balanço das águas, contra o seio de uma nuvem negra feroz, estava o pé de um arco-íris, brilhando na escuridão. "Esse é mesmo o meu caminho", disse Musguinho assim que viu o arco-íris e começou a caminhar no oceano. Seus pés não faziam buracos na água. Ele lutou contra o vento e escalou as ondas em direção ao arco-íris. A tempestade foi embora. Um belo dia e uma bela noite se seguiram. Uma brisa fresca soprou pela quietude plana do oceano, e Musguinho continuou sua jornada ao leste. Porém, o arco-íris havia sumido com a tempestade. Dia após dia, ele prosseguiu e pensava que nada o guiava. Não percebia o peixe brilhante que direcionava seus passos debaixo d'água. Ele cruzou o mar até chegar em um grande precipício de rochas, no qual descobriu uma trilha a seguir.
Essa trilha não o conduziu mais do que metade do caminho entre as pedras, onde terminava numa grande plataforma. Ali, parou e ponderou. Aquela trilha não poderia acabar ali, senão, para que servia? Era um percurso difícil, não muito plano, mas sem dúvida era o caminho. Ele examinou a rocha. Era lisa como o vidro, mas, conforme seus olhos continuavam errantes sobre ela, algo brilhou e ele viu uma fileira de pequenas safiras. Elas contornavam um pequeno buraco na pedra. "A fechadura!" ele exclamou. Pegou a chave e a testou. Serviu! E girou. Um grande barulho, como de parafusos de ferro em caldeirões de bronze, ecoou estrondosamente. Ele retirou a chave e a pedra diante dele começou a cair. Afastou-se da porta o máximo que a largura da plataforma permitia. Uma grande laje caiu aos seus pés. À sua frente ainda estava a rocha com uma laje caída. No entanto, no momento em que pisou nela, uma segunda caiu na beirada da primeira, formando o próximo degrau de uma escada, que continuou a cair conforme subia no coração do precipício. Isso o fez entrar em um corredor adequado para tal abordagem, irregular e rudimentar em sua forma, mas o piso, as laterais, os pilares e o teto eram todos uma massa de pedras brilhantes de todas as cores. No centro havia 7 colunas, do vermelho ao violeta, e no pedestal de uma delas estava uma mulher imóvel, com o rosto voltado para os joelhos. Por 7 anos se manteve ali esperando. Ela levantou a cabeça quando o musguinho se aproximou. Era a Baderninha. Os cabelos dela cresceram até os pés e estavam ondulado como o mar sem vento. Seu rosto era lindo, como o de sua avó, e tão calmo e pacífico como o velho homem do fogo. Sua silhueta era alta e nobre. Mesmo assim, Musguinho a reconheceu de primeira. "Que bela você está, Baderninha!" exclamou em deleite e espanto. "Estou?" ela disse. "Oh, esperei por tanto tempo! Mas você é como o velho homem do mar, não? Você é como o velho homem da terra. Não, você é como o homem mais velho de todos. Você é como todos eles. E mesmo assim é meu bom e velho musguinho. Como chegou até aqui? O que fez depois que o perdi? Encontrou a fechadura? Ainda tem a chave?" Ela tinha centenas de perguntas para Musguinho, ele outras 100 para ela. Contaram todas as suas aventuras um para o outro e estavam tão felizes quanto poderia um homem e uma mulher, pois eram mais jovens e melhores, fortes e sábios do que jamais estiveram. Anoitecia. Eles queriam, mais do que tudo, chegar ao lugar de onde vinham as sombras. Então, procuraram alguma saída da caverna. A porta pela qual Musguinho havia entrado estava fechada novamente e havia quase 1 quilômetro de rochas entre eles e o mar. Baderninha também não conseguiu encontrar a abertura pela qual havia entrado com a serpente. Procuraram até escurecer tanto que não conseguiam enxergar mais nada e desistiram. Depois de um tempo, porém, a caverna começou a brilhar novamente. A luz do luar surgiu, mas não se parecia com a luz da lua, pois brilhava pelos 7 pilares no centro e preenchia todo o lugar com cores. Agora, Musguinho viu que havia um pilar ao lado do vermelho que não reparara antes, e era da mesma cor que vira no arco-íris pela primeira vez na floresta. Nesse pilar, viu um brilhinho azul. Eram safiras ao redor de uma fechadura. Ele pegou a chave. Ela girou na fechadura ao som das músicas do vento. Uma porta se abriu sobre lentas dobradiças e revelou uma escada. A chave sumiu de suas mãos. Baderninha subiu
e Musguinho a seguiu. A porta se fechou atrás deles. Eles saíram debaixo das rochas e subiram bem acima. Estavam no arco-íris, no exterior, sobre o oceano e a terra. Eles podiam ver através de paredes transparentes a terra sob seus pés. Diversas escadas, uma ao lado da outra, e várias criaturas maravilhosas de todas as idades subiam com eles. Eles sabiam que estavam subindo para o lugar de onde vinham as sombras. E, a essa hora, já devem ter chegado lá. Fim.